Sejam bem-vindos ao Praga do Reddit, onde mostrarei relatos de traições, relacionamentos, conquistas e qualquer outra história. Então vamos pro primeiro relato. Relato 1. Sinto falta de quando eu não tinha ex. Sabe, eu tenho 17 anos, sempre fui muito azarado com mulheres, me apaixonei pela primeira vez com 14 anos, fui amigo dessa pessoa o ano todo e no final quando pedi em namoro em uma praça, ela disse eu não e no dia seguinte eu descobri que ela estava gostando de outro, tudo bem. Na segunda e na terceira vez ambas perderam o interesse do nada e bloquearam em tudo sem mais nem menos. A quarta pessoa, depois de 3 meses conversando, ela me manda um texto pedindo desculpa dizendo que me tratava de forma amorosa porque imaginava o cara que ela gostava em mim. Eu fui um tapa-buraco mesmo sem ter namorado ela. Ela pediu desculpa e bom. Mais uma decepção. E a quinta foi a minha primeira namorada, que é a qual me refiro. Começamos a namorar dia 12 de março de 2024 e terminamos dia 22 de outubro de 2024, eu que terminei por crenças religiosas diferentes, foi uma bobagem na época porque ela só tinha interesse em uma outra religião e N era concreto, no caso eu sou cristão e para quem não sabe, um casamento cristão só acontece se a outra pessoa também for cristã, pois só assim Deus poderá estar na base do casamento, enfim. De qualquer forma eu fui precipitado, além dela só querer outra religião, somos adolescentes então a cabeça muda, é padrão, normal que isso aconteça, então 2 semanas depois refletindo, e buscando ajuda com pessoas mais velhas, eu fui falar com ela sobre reatar e ela disse que já tinha matado o sentimento por mim, estranho né? Matar sentimento em 2 semanas, e bem. Mais uma semana depois eu descubro que na verdade, 2 semanas após o término ela estava namorando um cara da minha sala, cara esse que dizia ser meu amigo, me deu carona em um dia chuvoso depois de fazermos trabalho na casa de uma amiga em comum, dizia que eu e ela combinava muito, mas o tempo todo ele cobiçava ela, ou seja, falso amigo, não deu uma semana de término e ele já estava chamando ela para sair, ela aceitou e ele já pediu ela em namoro. Ela disse que não porque havia acabado de sair de um relacionamento, mas depois de um tempo ele roubou o beijo dela e começaram a namorar, pois é. 2 semanas. Então obviamente muito decepcionado e irritado com a situação, fui esfaqueado pelas costas, por mais que seja estranho ela dizer que eu matou os sentimentos em 2 semanas, é direito dela não querer voltar mas isso me senti esfaqueado pelas costas, ela desrespeitou o luto, o que a gente passou, desrespeitou a mim e ainda por cima. O falso amigo. Fiquei muito mal mesmo, acabei tendo que passar os últimos meses da escola ano passado sozinho, minha ex contou a história para amigas dela mas acredito que de forma distorcida, uma supostamente teria me chamado de manipulador, nem olhavam mais para mim e muito menos meu amigo olhava para mim, quando antes conversava sobre nerdices, filmes, enfim. Acabou a escola finalmente, e fui pras férias. Nas férias eu sempre passo na casa da minha bisa e essa foi a últimas férias que eu passaria o tempo todo lá, já que a próxima eu estaria trabalhando então o tempo ficaria escasso. E sabe como foi minhas férias? 60% em um estado emocional péssimo, toda madrugada soluçando de choro, muita raiva, muita mágoa, peguei dependência emocional em videogame. Videogame sempre foi meu hobby favorito desde os meus 3 anos de idade, mas nessas férias eu fui além, foi dependência emocional, eu tinha que estar jogando porque senão eu pensava nela e chorava, ou eu tinha que estar assistindo vídeos e relato de ex que se arrependeram e voltaram para alimentar a esperança e me sentir um pouco melhor, enfim 60% das férias. Assim, um inferno. Até que um certo dia eu me enchi de raiva e mandei um baita texto gigante pra ela, soltei tudo ali, o que eu achava, a falsidade do ex-amigo, que ela sabia mas defendia ele, botei tudo pra fora. Esqueci de falar que depois do término ela reclamou que eu não tinha comprado uma flor pra ela, sendo que no tempo que a gente ficou junto, eu fiz várias cartas, eu comprei chocolates do mais caro que ela queria, eu fiz música pra ela, sempre que ela tava mal eu tava junto pra ajudar, fazia um presentinho nem que seja o mais simples mas o que estava ao meu alcance pra tirar um sorriso dela no dia, mas por causa de uma flor ela reclamou, ainda reclamou sobre o fato de eu não pegar muito ela na rua.
Eu tenho fobia social, era mais grave na época mas hoje tô mais tranquilo, vi sobre isso. Bem, eu gostava muito de pegar nela, abraçar, beijar, ficar de casal, mas eu já havia conversado com ela que não gostava de fazer essas coisas muito em público, é desconfortável, sei que muita gente vai se identificar, mas eu fazia meu esforço e pegava nela às vezes na rua. Mas sempre que tínhamos o nosso momento eu poupava esforço, eu era todo carente e ela adorava, mas enfim. Voltando ao assunto do texto, eu mandei um texto enorme para ela com muita raiva, não me arrependo do texto mas me arrependo da forma que escrevi na raiva mas usei muito palavrão, desnecessário, em nenhum momento xinguei ela no texto mas sabe, não é legal, eu deveria ter me acalmado e relido o texto mas enfim. No texto como eu já disse, eu tinha falado que eu estava muito decepcionado com a postura dela defender o atual dela que foi falso comigo, dela distorcer a história pras amigas, dela ter cagado pro luto, enfim. E assim que enviei eu bloqueei, na raiva, e cara. Daí em diante eu me senti como um passarinho fora da jaula, nunca mais fiquei esperando uma mensagem dela querendo reatar, nossa cara me senti bem demais, bloqueei ela em realmente tudo, ela me bloqueou de volta apenas no WhatsApp mas eu fiz questão de bloquear ela em todas as redes sociais. Me senti bem, e depois de um tempinho superei, ainda nas férias eu voltei de viagem pra minha casa e decidi ir pra praia com meus amigos jogar bola na praia, adivinha quem apareceu? Não a minha ex, mas sim o atual dela, o cara passou pedalando na ciclovia gritando. Manda mensagem pra ela e ela não te responde otário. Tipo. LOL, foi eu que bloqueei e como eu já disse, eu já tava muito bem com isso, já tinha resolvido então pra que essa animação dele? Em público ainda. Bem, eu e meus amigos só ignoramos e seguimos em frente. Na escola eu tive o azar de cair na mesma sala que ela e o atual, é a mesma sala do ano passado, no primeiro dia de aula eles apareceram mas eu matei aula na sala dos meus amigos, só o primeiro dia, eles me olharam torto no recreio mas tudo bem. No segundo dia eu fui pra sala deles minha sala e por sorte um amigo meu do 1 grau ano voltou e caiu bem na mesma sala que eu, então não estou mais sozinho. E eles faltaram nesse dia mas na quarta-feira, eles apareceram, não fizeram nada mais no dia seguinte o atual dela ficou me zoando na sala, dizendo. Ai tem que esperar 2 semanas, tem que esperar 3 semanas, pipipi, ou fazendo voz fina. Foi indireto mas saquei o recado, permaneci em silêncio de novo. E bem agora como está atualmente, a única companhia que tenho na sala é meu amigo, só eu e ele, cara. Sou obrigado a todo dia ver os dois juntos, todo dia ver eles se chamando de o amor, parece que a falsidade compensa sabe? Ter que saber que praticamente a sala inteira é contra mim porque ela provavelmente distorceu a história toda, ninguém fala mais comigo, é estranho, as pessoas que estavam no meu lado ano passado, todas elas, ficaram assim, e a ex. Ela era tão linda antes, agradável, carinhosa, e agora tá assim, é muito estranho, ela ficou feia e nem sei explicar como. Eu tô tendo que lidar com isso, hoje foi um inferno, eles pareciam tão felizes, é péssimo, é como se a falsidade compensasse, não sei como explicar, isso faz eu desacreditar um pouco na justiça divina ou bem, não sei. Já tentei mudar de sala mas só vou poder mudar de sala no fim do mês e não tem dia específico, então vou ter que aturar por mais uma semana essa situação, é complicado. Susso às vezes dá uma dor de cabeça, eu começo a pensar no meu eu ou quando era criança, jogando videogame, tomando Nescau, não existia ex, não existia falso amigo, era só eu, meus verdadeiros amigos que carrego até hoje, e minha família, minha única preocupação era dever de casa, e hoje eu tenho que lidar com essas questões sociais, então sim, eu sinto falta da minha vida antes dela, mas sei que isso é importante para amadurecer, mas é um saco. Sei que tenho 17 anos e tenho muito a aprender, provavelmente não vi nem 10% do que a vida tem a oferecer e não tem outro jeito, mas a verdade é essa, cansa, e tudo isso é cansativo, tive que sofrer sozinho, fui o esfaqueado pelas costas e tive que chorar sozinho à noite, para que ninguém veja, todas as noites na maioria do meu tempo nas férias, e agora tô tendo que segurar todo esse ódio contra mim. É muito difícil e às vezes realmente me sinto sem esperança de encontrar alguém. Parece que tá scriptado para sempre dar errado, no fundo eu sei que às vezes só não é o tempo certo, mas enfim, tudo tem seu tempo. Deixando claro que nunca procurei alguém para namorar ou coloquei isso como prioridade no momento, as pessoas que gostei apenas apareceram na minha vida ocasionalmente.
Enfim, é isso, pessoal. Desculpa pelo textão, eu só tô cansado disso tudo e tive que botar pra fora. Não choro mais por esse tipo de coisa, mas não é fácil aguentar tudo isso. Espero que entendam. Obrigado. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe sua opinião nos comentários.